que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Hoje nós vamos continuar a aula da semana passada, que foi o começo do capítulo 3, que a gente falou sobre a música dos indígenas. Só que agora a gente vai falar sobre os instrumentos dos indígenas, dos povos indígenas brasileiros, lá na página 37. Eu vou ler com vocês. Agora que vimos alguns exemplos de músicas indígenas dos Guaranis, vamos conhecer os instrumentos musicais mais utilizados pelos povos indígenas do Brasil. Flautas e outros instrumentos de sopro. Nas aldeias é possível encontrar muitos tipos de tamanhos de flautas, flautas de pano, apitos e até instrumentos de sopro que têm palhetas, como o clarinete. Há, inclusive, instrumentos que são tocados pelo nariz. Vocês já viram algum desses instrumentos? Uma flauta, essa flauta de pan. Essa flauta de pan é essa que eles estão tocando na primeira imagem, que são vários tubinhos e eles assopram e sai o som. Nessa embaixo, eles estão tocando a flauta aruá, que é uma flauta comprida. Olha bem para a imagem. É uma flauta bem comprida e grande. O som ele sai mais forte. Agora a gente vai lá para a página 38. Ela está falando sobre os instrumentos de percussão. Vocês sabem o que é percussão? Os instrumentos de percussão são aqueles que o som sai através de um movimento, ou de bater, ou de balançar. Isso é um movimento de vibração, quando você faz com que alguma coisa vibre naquele instrumento. Aí aqui a gente tem até alguns exemplos, eu vou ler para vocês. Os instrumentos de percussão utilizados pelos indígenas também são bem variados. Entre os mais comuns estão o tambor de cerâmica, o tambor de tronco, o pau de chuva, o reco-reco e o bastão de ritmo. O tambor, vocês sabem o que é tambor, que é aquele... Ele é como se fosse tipo um banco, um cilindro que você bate em cima. Então, ele vibra quando você bate na parte de cima e sai esse som que o tambor faz. O pau de chuva, dentro ele tem várias bolinhas. Ele é um tubo grande e dentro ele tem várias bolinhas, que é esse que está na imagem, na segunda imagem. Isso é um pau de chuva. Dentro tem várias bolinhas de quando você balança ele, essas bolinhas elas descem. Você vira ele, as bolinhas descem e isso faz um tipo de vibração dentro dele, que faz sair o som do pau de chuva. Ele parece uma chuva caindo. Nessa primeira imagem são os bastões de ritmo, que eles batem ao chão para fazer o ritmo das músicas que eles cantam. E aqui embaixo tem falando sobre os maracas, os maracás. Os maracás são os principais instrumentos de percussão utilizados pelos indígenas. São chocalhos geralmente feitos com cabaças, cocos, cerâmica e até ovos de ema. Os maracás são recheados com sementes diversas e utilizados especialmente pelos pajés, líderes espirituais das aldeias. Aí tem a imagem, de um maracá, um indígena guarani tocando maracá. Ele é tipo um chocalho, só que dentro ele tem sementes e é feito com materiais que também vêm da natureza. Lembra que a gente já falou? Sobretudo dos indígenas são os objetos, a forma de viver, de cultura deles, são coisas que eles tiram da natureza. Então, esses instrumentos também vêm da natureza. Eles se apropriam do que a natureza dá para eles. Lá na página 39, vem falando dos instrumentos de corda. Para fazer suas canções, os indígenas costumam utilizar também alguns instrumentos de corda, como o ravé ou raué, que é a rabeca guarani, e o arco de boca, o arco de boca. Vocês lembram do ravé, que a gente falou já na outra aula, que ele é tipo um violino. É um violino que eles chamam de ravé. E aqui tem duas imagens, ó.
uma indígena tocando arco de boca e o outro um indígena tocando ravé. Você olhar bem, você percebe que é um violino. E agora a gente vai fazer a atividade da página 39. Eu vou ler e depois vocês vão fazer. E depois eu vou continuar falando. Então, vocês podem parar o vídeo e fazer, ou ver o vídeo até o final e depois fazer as duas atividades que eu vou falar. Aí essa é a primeira. Como foi dito, os indígenas brasileiros têm diferentes instrumentos de sopro. Alguns desses instrumentos utilizam palhetas. Você sabe o que é uma palheta? Faça uma pesquisa e cite 3 exemplos de instrumentos de sopro que utilizam palheta para serem tocados. Vocês vão pesquisar na internet o que é uma palheta e esses instrumentos, e vocês vão escrever aqui embaixo. Agora, e na 2 agora. Agora faça um desenho de algum desses instrumentos que você encontrou em sua pesquisa. Esses instrumentos que usam a palheta. Vocês vão pesquisar e vão fazer um desenho deles, tá bom? E depois, ou agora eu vou falar e vocês vão fazer depois a outra atividade. Aí vocês podem fazer o desenho, essa atividade anterior. Vocês podem fazer depois no final. Os cantos indígenas, lá na página 40. As músicas e os cantos indígenas são transmitidos de maneira oral. E esses cantos normalmente estão ligados aos mitos, ou seja, às lendas e histórias das aldeias. As músicas indígenas também se valem de uma variedade de sons vocais, como gritos, interjeições, falsetes, suspiros, assovios, sons nasais, imitação de instrumentos musicais e um tipo de canto falado. Existe um grupo musical chamado Mauaca, que apresenta espetáculos de cantos indígenas e outras referências de sons. Veja a seguir um vídeo desse grupo. Eu vou colocar agora um vídeo desse grupo para vocês.
Nessa canção que vocês acabaram de ouvir, o grupo faz uma homenagem aos povos do Xingu, a maior reserva indígena brasileira. Os sons reproduzidos foram criados com referências nos rituais do povo Assurini. Você gostou de assistir esse vídeo? Que sensações ele lhe causou? Pensa um pouquinho aí, você gostou ou você não gostou? E que sensação esse vídeo te trouxe? O que você pensou quando você estava assistindo o vídeo? O que esse vídeo trouxe para você? Aí aqui embaixo tem escrito quem é esse grupo Mauaca do vídeo que vocês assistiram. Eu vou ler. Mauaca é um grupo que, há mais de 20 anos, pesquisa e recria músicas de vários lugares do mundo. Além de músicas brasileiras, o grupo tem em seu repertório canções tradicionais de diversos locais da África, da Europa e do Oriente Médio. O grupo utiliza a música como maneira de valorizar a cultura de diferentes povos, buscando levar ao seu público uma mensagem de tolerância. A palavra Mauaca vem da etnia Hausa, da Nigéria, e significa cantores. Ou seja, é um grupo urbano e não indígena, e eles fazem uma pesquisa de vários povos de culturas diferentes, não só brasileiras, mas de outros países também. E eles recriam as músicas que tem na língua específica de tal cultura, eles recriam da forma deles. E é uma forma de valorizar essas culturas e de homenagear o que essas culturas trazem para o mundo todo. Agora a gente vai lá na página 41. Lá na página 41 é uma atividade que vocês vão ter que escutar algumas músicas. Eu vou colocar para vocês. Aí, número 1. Escute a canção Murucutu. Murucututu, Coruja da Noite. Na faixa 11, cantada na língua Nhangatu por Buzapacó, na comunidade Taracuá. Eu vou colocar essa música e depois vocês vão responder a número 2. Maracatutu, rarura sapira supe, maracatutu, acutipuru. Tru, 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 tru. Na 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 na. Sembira mere, oyashi yuko, sembira mere, rarura sapuse, acutipuru. Essa música, ela é um acalanto. O que é um acalanto? É uma música de ninar, uma música de fazer dormir, que as mães cantam para as crianças dormirem. Aí agora número 2. A cantora usa onomatopeias com a sua própria voz. Ela faz sons usando a própria voz, fazendo um som parecido com brrr. Por que você acha que ela reproduz esse som? Vocês acham que esse som significa alguma coisa? Ou é só um som que ela só incluiu ali na música? Lembra que os indígenas eles incluem tudo relacionado à natureza. Então, o que esse som pode significar? Aí vocês escrevem aí na 2. Aí agora 3. Murucututu é a coruja da noite, nas mitologias dos povos amazônicos. Ela é mãe do sono, mas também uma ave que amedronta crianças. Ela dá medo às crianças. Essa música se tornou muito conhecida por todo o Brasil e ganhou várias versões de sua letra em português. Veja a versão cantada pelo grupo Mauaca, aquele grupo que a gente viu o vídeo. Eu vou colocar o vídeo agora para vocês.
E agora, número 4. Cite 2 diferenças entre as gravações que você escutou. Aquela primeira, que é na língua indígena, né? Na língua Nhangatu, essa primeira da língua Nhangatu, e a segunda da versão do Mauaca, do grupo Mauaca. Aí vocês vão citar 2 diferenças entre as gravações. Aí vocês pensem um pouquinho. Pode voltar o vídeo para ouvir as 2 de novo se quiser, mas pensa e escreve aí nessas linhas. E agora, número 5. Assim como os povos indígenas, podemos usar nossa voz para fazer o clima da música. Como fazer sons de coruja e sons de uma floresta à noite. Lembre-se de que essa música é uma cantiga de niná. Faça agora a sua versão dessa música. Agora vocês podem fazer uma versão de vocês, a versão de uma canção de niná, utilizando esses mesmos efeitos, né? Então, a onomatopeia, o som que a gente tem, o som que vem da noite, o som que vem da natureza. Vocês podem criar uma música a partir disso, com esses sons, tá bem? E isso, essa foi a atividade de hoje. Agora vocês vão, quem não fez no meio do vídeo, faz a atividade da página 39, que é o desenho e responder. E responder essas perguntas. E é isso. Hoje a gente falou mais sobre os cantos e os instrumentos dos indígenas. E a gente vai continuar falando sobre os povos indígenas nas próximas aulas. Mas é isso, a aula de hoje, tá bem? Espero que vocês fiquem bem, continuem lavando as mãos e se cuidem, tá bem? E até a próxima. Tchau!